Tudo bom, Joana? Tudo bom, Berta? A gente queria muito falar contigo, né? A gente, eu digo, Acolhe Brasil. Tá? A gente está com uma campanha agora, principalmente em prol da questão do Dia da Mulher, que é com a hashtag Minha Regra é Ser Livre, né? E a gente, além de tu ser nossa professora do curso Desmistificando o Gênero, né? A gente também queria muito teu ponto de vista em relação a essa quebra de padrões, em relação a esses complexos que toda mulher tem, né? Algumas superam, outras não, outras aprendem a lidar com isso, conviver com isso, mas é muito importante todo o teu conhecimento, né? Então, primeiro eu queria que tu trouxesse um pouco de ti, né, para as pessoas que não te conhecem, te conhecer brevemente. E aí eu vou te trazer algumas perguntas, alguns dados também, e saber, claro, o teu olhar sobre isso, a gente vai estar compartilhando isso com todas as nossas alunas e que não é alunas, né, porque o nosso convite é aberto a todo mundo, né, a quem quiser compartilhar o seu complexo e quiser contar um pouco da sua história. Muito bem. Bom, então vou começar me apresentando. Meu nome é Joana Búrigo. Eu sou fundadora da Casa da Mãe Joana, que é um projeto de comunicação e educação feminista sobre gênero. A partir da Casa da Mãe Joana, eu alcanço uma série de outros projetos, como, por exemplo, ser coordenadora pedagógica da Emancipa Mulher, que é a primeira escola feminista e antirracista do Brasil, que existe desde 2017, e também acabei me tornando professora do curso Desmistificando o Gênero da Acolhe Brasil, no qual a gente faz justamente o que está no rótulo, né? A gente, numa série de aulas online, a gente aborda algumas questões que são bem seminais, bem cruciais aí para o entendimento disso que a gente chama de gênero e que causa ainda tanto desconforto e as pessoas não sabem exatamente o que é. Então o curso Desmistificando Gênero está disponível na Acolhe Brasil com esta professora que vos fala. Fiquei muito feliz com o convite de vocês, acho que essa é uma discussão muito importante. Estou aqui até treinando para fazer um hashtag Minha Regra é Ser Livre, né? Que eu acho que é muito importante, acho que a questão da liberdade sempre foi fundamental na produção discursiva, na produção ativista, na produção acadêmica do feminismo. A gente pensa bastante em gênero, né? Essa ordem social gênero como sendo um instrumento de controle social, então contra controle, liberdade. Então esse chamado que a Acolhe Brasil está fazendo para que todas as mulheres pensem que a única regra é não ter regra, né? Que é atrás da sua liberdade, é um chamado muito importante para todas as mulheres, porque a gente realmente vive num mundo que tenta nos tolir justamente da nossa autonomia, da nossa liberdade, do nosso direito de sermos exatamente quem achamos que devemos ser. Exatamente. Então, vou te fazer algumas perguntinhas, tá? Quando a gente estava pesquisando, a gente fez todo um planejamento para essa campanha, né? Até porque a escola tem toda essa questão do manifesto, ser para vestir, que buscar a essência, de não ter regras, né? A gente ser livre. E nesse planejamento a gente encontrou uma pesquisa da marca Dove, né? Onde fala que 92% das mulheres já deixaram de fazer algo importante para elas por se sentirem insatisfeitas com a sua aparência. Apenas 4% das mulheres da pesquisa, elas se definiam como belas. 59% das mulheres se sentiam pressionadas por ser bonita. O que você acha que pode estar colaborando, ou que corrobora, para que as mulheres se sentirem assim? Olha, fico muito... Acho que essa pergunta é a pergunta mais crucial e que realmente é a que define o porquê que nós estamos tendo essa conversa, né? Quando a gente pensa na autoestima, na autoimagem, né, na sensação, no sentimento de conforto e até gosto por ser quem se é. Para mulheres não é muito difícil de entender por que é tão difícil de alcançar essa posição. Nós somos constantemente bombardeadas por imagens bem específicas do que significa, do que significa ser uma mulher ideal, do que significa ser uma mulher desejável, né? A gente sabe que existe um padrão de beleza. Quando a gente fala em padrão de beleza, todo mundo entende o que significa um padrão de beleza. E a gente explora muito pouco ainda, a gente como sociedade, né? Claro que no feminismo a gente vem debulhando isso há um tempão, porque é meio pão com manteiga do trabalho que a gente faz. Mas ainda se fala muito pouco sobre o que constitui esse padrão, quais são os valores que sustentam esse padrão, quais são as implicações de existirem padrões tão restritivos para que as mulheres possam ser ou não ser no mundo. Quando a gente pensa em padrão de feminilidade, padrão de ser mulher,
antes de falar da beleza propriamente dita, eu vou resgatar o padrão do feminino ideal. Né? O padrão do feminino ideal, ele cria a feminilidade, isso que nós chamamos de feminilidade, que para nós da teoria de gênero é um conjunto de códigos, né? Como se pode ver no curso Desmistificando Gênero da Ecole Brasil. A gente pensa na feminilidade como um conjunto de códigos. Esse conjunto de códigos, ele funciona meio que como uma régua de valores, né? Então, a gente passou recentemente, por exemplo, no nosso país, no Brasil, faz uns 2, 3 anos que se falava muito da bela, recatada e do lar, né? Esse bela, recatada e do lar, ele condensa muito disso que a gente chama de padrão de feminilidade, ou seja, ele cria uma narrativa de que a mulher ideal, a mulher aceitável, a mulher que nós respeitamos como sociedade, ela tem algumas características bem importantes. Ela é bonita, e a gente já vai debulhar um pouquinho mais o que significa esse ser bonita. Ela é recatada, né? Ela é bela, ela é recatada, ou seja, ela se comporta, ela tem um comportamento, e a gente sabe que esse comportamento está atrelado à sexualidade. Ela tem um comportamento discreto, ela não expressa livremente o seu desejo, ela não expressa livremente a sua sexualidade. E ela é do lar, né? Ou seja, ela pertence a um espaço que não é o espaço público, que não é o espaço da política, que não é o espaço do poder. Então a criação dessas mitologias do feminino, né? Da bela, da recatada e do lar, elas constituem um padrão sim de controle. Quando a gente como sociedade valoriza essa narrativa específica de mulher, a gente está deixando muitas mulheres de fora dessa narrativa. Nem todas nós somos belas, nem todas nós somos recatadas, e a maioria de nós está longe de ser do lar. Na verdade, no Brasil, mais de 40% das chefes de família, mais de 40% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, e se a gente fizer um recorte de raça, isso chega a quase 80%. Então, existe uma falácia que constitui os padrões do feminino. O feminino, ele é um ideal, ele não é algo que está necessariamente atrelado à verdade das mulheres e está muito longe de estar atrelado à biologia. Né? Então esses padrões, eles não são exclusivos desse momento específico do Brasil, no entanto. Se a gente pensar, por exemplo, nos valores, né, que fundaram aí o Ocidente, por exemplo, valores de religiões monoteístas, né, a gente tem realmente, geralmente nas religiões, esse distanciamento, né, entre a mãe, a santa e a prostituta, certo? Existem poucos papéis. Quando a gente começa... Por que eu estou invocando tudo isso? Porque todas essas são narrativas que criam isso que a gente entende como feminino. O feminino é muito regulado. Então, as mulheres se sentem coagidas, de certa forma, a cumprir certas narrativas que não correspondem à realidade delas. Então é daí que vem os complexos, é daí que vem as angústias, porque efetivamente você está se balizando por um discurso a respeito do feminino que é um discurso de controle. E daí na sua vida vivida, na sua vida real, você não encaixa com aquele padrão, você começa a se sentir deslocada, você começa a se sentir como sendo subversiva sem nem estar sendo subversiva. Né? Muitas vezes dizem de nós feministas que nós somos subversivas, e eu entendo esse chamamento, mas na verdade a gente está só perseguindo esta liberdade, este direito da gente ser quem a gente é fora desses padrões de feminilidade. Pensando aí na questão do padrão de beleza propriamente dito, eu vou invocar uma literatura, na verdade, que é empregada no nosso curso Desmistificando Gênero da Ecole Brasil, no curso que eu leciono online pela Ecole Brasil, que é O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. É um livro no qual essa autora norte-americana compila aí uma série de padrões que se repetem na indústria da comunicação, da mídia, do entretenimento, da publicidade, do show business, né? Que vai demonstrar pra gente como que se constituem esses padrões de beleza e como que a indústria lucra das nossas inseguranças, que eu acho que é um ponto bastante crucial, né? Mulheres seguras, na verdade, dependem menos das angústias que são causadas por esses complexos todos, portanto, vão consumir menos. Então é importante a gente pensar também nessa dimensão do consumo, nessa dimensão da indústria, como sendo uma ferramenta que deseja manter as mulheres nesse lugar de insegurança a respeito de si mesmas. Se você não gosta muito de você, você vai consumir todos os tipos de creme, todos os tipos de produtos para melhorar a sua aparência, né? Mas o que é importante a gente notar, eu acho, quer dizer, isso também é importante, mas o que também é importante da gente notar é que padrão é esse?
né? Esse padrão, ele se repete. Ele não é, para ser um padrão, ele precisa se repetir, né? Mas ele não é um padrão de diversidade, ele é um padrão absolutamente restrito. E ele é um padrão que valoriza a branquitude, ele é um padrão que valoriza um tipo específico de cabelo, ele é o padrão que valoriza um tipo específico de corpo, uma estrutura específica de corpo, são sempre corpos magros, são sempre corpos com aparência de quem se exercita, ou até com aparência emaciada, né? Eu diria que o padrão de moda da indústria de beleza, sobretudo se a gente vê as modelos, é de uma magreza inatingível, é completamente... Eu não diria que é completamente real, porque as modelos existem, então elas também são mulheres de verdade, né? Não dá pra gente dizer que essa magreza não existe, porque ela existe, mas ela não é a verdade da maioria dos corpos das mulheres, né? Aquele corpo alto, magrinho, tem 1,80 e 50 quilos. Até porque não é todo mundo que vive pra isso, né? Exatamente. A modelo vive pra ter aquele corpo, né? Exatamente, Não, e a gente também tem que ter esse cuidado muito grande de não bater nas modelos. Elas estão aí, mulheres ganhando a vida, sendo independentes. O meu problema nunca é com as mulheres que representam esses padrões ou não. O meu problema é sempre com questões de controle a respeito, né? Do que a mulher deve ou não ser. Mas esse padrão é uma mulher branca, é uma mulher jovem, é uma mulher magra, ou seja, é um recorte muito pequeno da sociedade. E todas nós, né, que não necessariamente correspondemos a esse padrão, ou algumas correspondem em partes, algumas em outras não, nós vamos acabar gerando na gente uma série de angústias por não corresponder a um tipo de aparência, a um tipo de feminilidade que é absolutamente inatingível para a maioria das pessoas. Né? Então a questão é muito parecida. A questão discursiva do bela, recatada e do lar, desse ideal de feminilidade, do recato, da beleza, né? do não ser vulgar, do falar baixo, do não demonstrar emoções em público. Existem uma série de narrativas de controle do feminino. Elas não estão distantes dessa narrativa de controle do padrão visual, né? Que é a mulher é a mulher magrinha, é a mulher pequenininha, é a mulher que fala baixo, é a mulher que existe não para a sua própria liberdade, mas para aquilo que na teoria a gente chama de olhar masculino, o male gaze, né? Ela existe, na verdade, para cumprir uma função desse feminino ideal. Então, quando a gente pensa em padrão e ideal, a gente está falando do oposto de liberdade. Então, que bom que essa campanha existe e que bom que a gente esteja num espaço como a Ecole, que é um espaço que lida justamente, né, nestas linguagens e nesses lugares, de fazer essa entrada aí, de fazer a promoção de que as mulheres tenham segurança em ser quem elas são e não em ficar balizando a sua existência a partir de padrões e narrativas externas que, como falado nessa resposta muito longamente, são narrativas de controle das mulheres. Tu já vivenciou algum depoimento ou relato de mulher que deixou de fazer alguma coisa ou perdeu alguma coisa por não se encaixar nesses padrões de beleza? Eu acredito, eu não tenho nenhum depoimento de nenhuma mulher que tenha me dito declaradamente, olha, não vou nessa festinha por causa disso, daquilo, no meu registro de memória. Mas eu tenho pra te contar a história na íntegra, sabe? Esse registro eu não tenho. Mas eu fui adolescente, né? Eu fui essa pessoa. Eu questionei se eu deveria ir numa festinha. Olha que eu sou alta, olha que eu sou magra, olha que eu sou branca. Eu tô bem pertinho desse padrão aí a respeito do qual a gente tá falando. No comportamento, nem tanto, né? Mas na aparência não tô muito distante desse padrão aí a respeito do qual nós estamos falando de forma bastante crítica. Mas eu fui adolescente. Eu me lembro, eu e as minhas amigas nos arrumando pra festinha e algumas de nós querendo ou desistir porque tinha uma espinha que não devia estar ali, ou se sentir insegura a noite inteira porque o cabelo não ficou exatamente como a gente imaginava que ele tinha que ficar, né? Eu não tenho nenhuma história de comoção pra te contar, mas tenho muitas memórias da minha própria existência como uma mulher muito jovem, como uma adolescente, muito antes aí de entender discursivamente, de entender teoricamente como é que o feminismo opera essas questões, né, e como é que quebra essas questões e essas barreiras. Eu me lembro perfeitamente de ser acometida por lufadas de insegurança ao provar uma roupa num provador de uma loja, ao ver uma celulite, ao aparecer a primeira estria, né? Celulite, estria, flacidez, dobrinha, são coisas que todas nós temos, todo o corpo tem, né? A não ser que você tenha realmente um corpo aí extremamente sarado, extremamente trabalhado para não ter nenhuma dessas questões aparentes. Estes são desenvolvimentos naturais
do processo de existir na face da Terra, certo? Então, hoje em dia, né, eu tenho 39 anos, tô quase fazendo 40. Hoje em dia eu adoro os meus defeitos. Eu já nem vejo mais eles como defeitos, eu vejo justamente como parte de um corpo de mulher que existe no mundo, certo? Mas, nossa, meu Deus, quantas vezes pra ir da areia, da cadeira da praia até o mar, né? Deus me livre de não ter uma canca amarrada. Sim. Com 18 anos, com a bunda bem durinha, não tinha... Claro que eu não era o modelo de perfeição que se via na capa da revista, mas, meu... Sim. Né, tem essa narrativa do como ter um corpo de praia. Eu adoro a resposta feminista, tem um corpo, vá à praia. Né? Essa é a melhor solução para ter um corpo de praia, vá na praia. Eu pensar que com 18, 19, 20 anos eu me sentia com vergonha, com receio de caminhar da beira da cadeira até o mar para tomar um banho de mar, é tenebroso. É tenebroso que uma jovem tenha que ter isso rondando a sua ideia, né? Quando você tem que, na verdade, tá aproveitando a beira da praia, jogando um frescobol, tomando um banho de mar para se refrescar, e você tá pensando se alguém vai ver a meia dúzia de celulite que tem na sua perna. Sim. Sabe? É muito dramático que as mulheres passem por isso. Então, é muito importante, portanto, que a gente entenda de onde vem essa narrativa de controle, quais são os corpos que estão nos comparando com, como que isso é inatingível, é impossível de chegar nesse ideal e que a gente tem que aprender, né? Isso é um aprendizado. Aprender a se amar, a se gostar, a se respeitar, sobretudo, porque isso são questões de autorrespeito, né? A se respeitar, a respeitar o corpo que a gente tem, independentemente desse bombardeio constante de uma imagem bastante controladora do que significa ser uma mulher ideal. Não tô dizendo que seja fácil, é muito mais fácil quanto mais próxima você está do padrão, então eu sempre fico um pouco desconfortável de falar sobre isso, porque, né, magrinha, é complicado. Então, eu tenho essa dimensão de quanto mais próximo você tá do padrão, menos difícil é de você se desfazer dele. Mas é por isso que é importante, inclusive, a gente encorajar a diversidade de representação e representatividade em comerciais, na mídia, na novela, nos filmes, né? Porque a gente precisa ver outros corpos sendo recipientes de narrativa, de amor, de superação, de trabalho. A gente não pode achar que a única imagem possível de mulher para aparecer nas mídias é a desta mulher branca, magra, geralmente loira, né? Geralmente sarada. E tu acredita que isso vem mudando? A gente tá próximo a essa mudança ou ainda a gente tem um longo caminho a percorrer? Eu acredito que nenhuma mudança é nem garantida nem linear, certo? Eu costumo dizer que a Idade Média aconteceu depois da Grécia Clássica, né? Então a gente tem aí uma narrativa de democracia que precede em 1500 anos uma narrativa de obscurantismo. Então não existe linearidade no progresso, isso é uma falácia. Eu acho que nós não estamos próximas de romper este padrão, mas nunca estivemos tão organizadas para questioná-lo. Tendo dito isso, a onda conservadora, né, estamos falando aqui do alto de 2019, né, próximas do 8 de março de 2019, nos últimos anos é indiscutível que houve uma onda conservadora, que algumas pessoas chamam de retrocesso. Eu não vejo muito como retrocesso, eu vejo como uma volta dos que não foram, né? Uma onda de retrocesso muito grande tentando reforçar essas narrativas tudo novamente, né? A Bela Recatada e do Lar surge justamente nesse período histórico, no contexto brasileiro, né? Mas independentemente de posições políticas, a gente tinha aí uma série de mulheres liderando países na América Latina e no mundo, e essas mulheres foram sistematicamente desaparecidas, né, digamos assim, dessas posições de poder, ao mesmo tempo em que retorna essa narrativa da Bela Recatada e do Lar. Então é importante a gente ter essa dimensão que, sim, existiram muitos avanços, sobretudo a partir das articulações dos hackeamentos dos movimentos feministas na produção audiovisual, especialmente, né, em termos de seriados, em termos de filmes, e bastante em termos de publicidade. A publicidade tem sido bem interessante de observar em termos de buscar narrativas mais diversas, sobretudo na indústria de cosméticos. Eu acho que a gente tem visto isso com muita força no Brasil e ainda bem que assim seja. Então, assim, não sei te dizer se a gente está mais próxima ou menos próxima. O que eu sinto é que as provocações que nós fizemos tiveram um impacto muito grande. Grande o suficiente para modificar de forma bastante patente a criação de narrativas audiovisuais. A gente está vendo muito mais diversidade nos palcos, na publicidade.
essa mudança a gente conseguiu ver, a gente está gravando aqui em finalzinho de fevereiro de 2019, acabou de acontecer a cerimônia do Oscar, né? E no palco do Oscar esse ano a gente nunca tinha visto tanta diversidade. A gente realmente, na premiação também, né, bateu-se recorde de premiação Sim. para pessoas não brancas, para pessoas não homens brancos no Oscar, o que é muito positivo, porque efetivamente você está saindo desses padrões normativos, né? Mas também durante a cerimônia a gente viu uma série de manifestações fora dos padrões. Eu gostaria de invocar aqui, por exemplo, o Billy Porter, que é um ator, comediante, escritor, diretor, que é um homem negro, um homem gay. Ele foi com uma roupa no tapete vermelho que era um híbrido entre um vestido de gala e um smoking, né? Então ele tava daqui pra cima era um tux clássico e daqui pra baixo era uma saia gigantesca. É muito bacana a gente ver esse tipo de ruptura nessas narrativas normativas, porque existe um jargão clássico no feminismo que é você não pode ser o que você não pode ver, né? Então, quando a gente se acostuma a ver um padrão de repetição, a gente acha que a gente precisa se enquadrar nele. Então, acho que o progresso esse que você falou, ele tá sim acontecendo. Eu só não consigo colocá-lo numa escala linear e dizer, olha, tipo, mais 3 anos e meio e é garantido que a gente derruba o patriarcado. Não dá pra pensar dessa forma. É uma luta constante. Mas a gente tem visto, felizmente, cada vez mais grupos, sobretudo grupos ligados às narrativas dos movimentos sociais, ou seja, grupos feministas, grupos antirracistas, grupos pelos direitos LGBTQI, que estão cada vez mais se empoderando, né, e se sentindo... como é que eu vou dizer, não é no direito, porque isso é um direito de todo mundo, mas se sentindo confiantes, digamos assim, para colocar na rua outras narrativas, para criar histórias que comportem outros corpos, outros personagens, né? E aí eu vou pensar, por exemplo, na Mindy Kaling, a Mindy Kaling do Projeto Mindy, de uma série de outros produtos culturais de TV, né? Que constantemente, a Shonda Rhimes, né, a própria Reese Witherspoon, que são mulheres produtoras de narrativas audiovisuais que estão começando a criar filmes, criar produções que colocam outros corpos, outras mulheres, outras possibilidades de se existir como mulher na sociedade, como sendo protagonistas de uma série de história. Então, isso é muito bem-vindo, né? Mas não surpreendentemente, este nosso avanço causa aí uma série de desconfortos, né? Sim. Em quem lucra, em quem se beneficia dessas narrativas de controle, e elas estão voltando com tanta força, elas estão voltando com a força que a gente está vendo. Então, assim, foi uma resposta super longa pra tua resposta, mas pra tua pergunta, mas é que realmente não dá pra pensar na ruptura de padrões como uma garantia de processo linear. Sim. A luta é constante, e é daí que eu valorizo imensamente essa campanha que a Ecole Brasil está fazendo, porque dentro desse espaço, né, que é um espaço do look, que é um espaço da moda, você fazer essa provocação e dizer, olha, você tem mesmo que ser livre, amiga. É muito, muito, muito bem-vindo, porque coloca a gente nesse lugar de, ao invés de reforçar esses padrões para estar na moda, se sentir no direito de criar novas narrativas da moda, de criar novas narrativas do que significa ser uma mulher no mundo. Então, é muito bem-vinda essa iniciativa. Ah, bacana. E tu trouxeste o exemplo do Oscar, né? Acho que tanto o Oscar como, pelo menos na minha visão, ali vendo também da escola, eu acredito que a mídia pode ter um grande papel também nesse processo de ruptura, ou nesse processo trazendo a diversidade, né? Tu trouxe questão de filmes, trouxe questão de publicidade, mas se a gente for pensar não só a questão em relação à publicidade e filmes, pensar até mesmo de jornalismo mesmo, né? Tu acredita, como é que tu enxerga esse papel, né, no jornalismo? Porque, claro que a gente, eu tanto o Oscar como clipes de músicas, eu vejo muito como mensagens, né, subliminares, assim, de movimentos, né, que sempre trazem muita a repercussão e influenciam o comportamento de uma forma geral, tanto homens quanto mulheres. Mas a questão do jornalismo em si, trazendo isso como pauta ou trazendo isso como discussão, tu acredita que a mídia tem esse papel, o jornalismo tem esse papel e qual é a importância disso nesse processo todo?
Eu acredito muito no jornalismo como conceito. Eu tenho muito respeito pela profissão de jornalista, sobretudo a posição, digamos, clássica do jornalista, que é quem tem faro pela história, né? Quem tem faro pelos fatos e vai narrar os fatos a partir de uma perspectiva específica, mas que realmente está buscando aí como é que é? Não florear e não criar a partir da sua própria perspectiva, mas sim reportar os fatos da maneira menos, como é que eu vou dizer, menos tendenciosa possível. Então, nesse lugar específico, eu sou uma entusiasta do jornalismo. Eu acho que nós felizmente, a classe jornalística no Brasil, muita gente adora dizer que o jornalismo morreu, eu não acho que seja verdade. Eu conheço muitos, e sobretudo muitas jornalistas, que têm esse compromisso assim, indisputável com a busca pela contagem de histórias a partir da perspectiva da realidade. Existe uma série de coisas que podem ser feitas e a gente tem uma série de exemplos de pessoas que estão trazendo à tona essa discussão. Aqui no Rio Grande do Sul, acontece de ser uma grande amiga minha, e ela faz muita questão de contar justamente as histórias que são frequentemente negligenciadas dos roteiros de mídia, né? Ela vai contar a história de mulheres, por exemplo, como a Liliane, que faz as Maraias bonecas de pano, que são bonecas de pano negras que visam justamente criar aí uma narrativa de representatividade para crianças que a gente sabe, num mercado padronizado, não tem acesso a bonecas negras, né? Mesmo que a maioria da população brasileira seja composta por pessoas não brancas. Então, eu acho que o jornalismo tem sim essa função de revelar não somente fatos duros tipo, foi atropelado, enchente, né? Também é importante, mas também de trazer à tona, né, as narrativas sobre os trabalhos de pessoas que vêm há muitos anos rompendo padrões, rompendo barreiras. Existe uma série de outras investidas aí, de mulheres jornalistas que estão efetivamente cavando essas outras histórias para colocá-las à disposição do público. Eu acho que as narrativas audiovisuais que a gente falava antes, você tem toda a razão, elas mandam mensagens, elas estão ligadas aos movimentos, mas elas são roteirizadas, né, existe a produção de uma ficção é bastante diferente da produção de uma notícia, certo? E você sempre pode dar notícia a partir de uma perspectiva ideológica. Eu acho muito interessante quando o jornalismo, que é aí que eu retorno ao começo da minha resposta, que o jornalismo clássico, ele vai atrás dos fatos duros, ele vai atrás realmente de quem está contando outras histórias que subvertem esses padrões. Então acho que é super possível, eu acho que é super desejável, e eu sou da posição de que quando se trata de questões de opressão sistêmica, né, quando a gente fala de machismo, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de LGBTQI-fobia, quando a gente fala de classismo, quando a gente fala dessas grandes opressões estruturais, todo mundo tem responsabilidade. Todas as pessoas têm responsabilidade, desde a mídia até os produtores de conteúdo, até os produtores de produtos mesmo, até as empresas, as indústrias, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade para ver que o mundo é organizado de formas bastante injustas e tentar aplicar no seu trabalho maneiras de erradicar ou de mitigar, pelo menos, essas desigualdades que são tão grandes, né? Então acho que isso é responsabilidade de todos. E eu penso que quanto mais próximo você tá das benesses desses sistemas de opressão, ou seja, eu como mulher branca, eu tenho mais responsabilidade ainda sobre o racismo, né? Um homem tem mais responsabilidade ainda sobre o machismo. Acho que quanto mais responsabilidade na matriz, na matriz, digamos assim, de poder e opressão, quanto mais alto você tá, quanto mais próximo você tá, né, de posições de poder, mais responsabilidade você tem para fazer essa transformação. Tu acredita que a ditadura da beleza de capas de revista está com os dias contados? Eu espero que essa ditadura da beleza esteja em capas de revista, em filmes, em posters, novelas, etc, etc, etc. Eu espero que esteja com os dias contados. Mas, como eu falei antes, eu não vejo o progresso desses discursos como necessariamente acontecendo de forma linear, né? Não existe garantia de que uma vez atingido um objetivo, ele nunca mais retroceda, ele nunca mais volte a ser o que era antes. Mas eu tenho muita confiança no trabalho de articulação, sobretudo no trabalho de articulação dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas,
para criar cada vez mais conflito, realmente, entre esse padrão e a realidade das coisas, e a gente sabe que essas coisas não acontecem sem um pouquinho de conflito, a gente tem que gerar um pouco de desconforto para o recado ser dado, é parte intrínseca do trabalho, eu nem me sinto mais chateada em criar, às vezes, conflito nesses lugares, eu acho que é bem-vindo, inclusive, né? Mas eu espero que ele acabe, mas para ele acabar, nós todos temos que tomar atitudes em relação a isso. Eu acho que isso que a Ecole está fazendo, essa campanha Minha Regra é Ser Livre, é um passo bastante forte nessa direção, que é, bom, entendemos que existe um padrão e entendemos que queremos nos libertar desse padrão. Eu tenho confiança de que quanto mais mulheres entenderem, quanto maior o número de mulheres, né, que entende que essa ditadura da beleza, ela não é natural, ela é criada, e ela é criada para fins bastante específicos, que é o fim de estimular consumo e de nos manter inseguras para que a gente continue consumindo. Quanto mais mulheres entenderem que esse padrão é um padrão baseado totalmente em falácias, porque nem todas as mulheres, nem todas não, a maioria esmagadora das mulheres não corresponde a esse padrão. Quanto mais de nós entendermos isso, mais chance a gente tem de derrubar essa ditadura, porque quanto mais mulheres confiantes e seguras de si mesmas, menos mulheres entrando em neuroses para cumprir um padrão que elas nunca vão atingir. Então, não sei se eu tenho esperança, não sei se eu tenho fé de que isso vá miraculosamente ser resolvido, mas eu tenho muita confiança no empoderamento intelectual das mulheres, tanto que esse é o trabalho que eu faço, que é para que todas nós saibamos quais são os caminhos que nos levam até esse ponto de segurança, para aí então poder dizer, olha, né, essa neurose nem devia existir na minha vida, que foi o que aconteceu comigo, né, eu era super, como toda mulher jovem, adolescente, eu tinha cá as minhas neuroses com a minha aparência. À medida que eu fui me empoderando intelectualmente, que eu fui adquirindo conhecimento a respeito de feminismo a partir de perspectivas de gênero e conversando com outras mulheres e participando ativamente do rompimento desses padrões, essas neuroses elas iam ficando para trás, certo? Chegou um momento da minha vida que não fazia sentido, que nem me atravessava mais, tô com uma celulite. Ué, daí, eu sou uma mulher, eu tenho corpo de mulher tem celulite. Lida, sabe? Então, quanto mais empoderada intelectualmente, menos essas neuroses me assombram. Então a minha esperança é essa, que as mulheres tomem as rédeas das suas próprias narrativas e se enxerguem como os seres humanos completos que elas são e não recipientes de uma série de drama que uma indústria cultural deposita na gente desde a mais tenra idade, né? Esses padrões, né? Esses padrões que se repetem, a gente consegue traçar eles desde as princesas. Sim. Né? A própria construção da princesa é sempre uma menina muito jovenzinha, muito magrinha, com cabelo geralmente liso, né? A gente tem visto há muito pouco tempo princesas como a Mérida do Brave, que tem aquele cabelão ruivo, ou como a Moana, que, né, tem aquele cabelão também e não é uma menina, é pequenininha, tá, uma princesinha, mas tá um pouquinho fora do padrão da Aurora ou da Branca de Neve ou da Ariel, que é uma sereia, na verdade, que não é nenhuma mulher, que é uma sereia, um ser mitológico. Então esses padrões eles são incutidos na gente desde muito cedo. Então quanto mais cedo a gente parar de entregar para as meninas e para as mulheres essa narrativa padronizada, quanto mais diversidade a gente apresentar para elas, né, em termos de corpos diferentes e personalidades diferentes, histórias diferentes e conquistas diferentes, que não seja esperar pelo príncipe encantado, menos chance a gente tem de que as mulheres se neurotizem por não caberem no padrão. Então é uma mudança bastante radical, é uma mudança bastante tectônica, é uma mudança sistêmica, mas é uma mudança pela qual trabalhamos assim, incessantemente. Sim. Não, até, por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos e essa questão que tu trouxe das princesas me chamou muita atenção, porque em todos os livrinhos dela tem uma menina com uma cinturinha deste tamanho, que nem impossível ser real. Não tem uma criança cheinha, ou acima do peso, ou com fora dos padrões estabelecidos, nenhuma historinha, né? Se alguém souber de alguma. Inclusive, manda pra nós, né? É uma boa a gente até criar essa narrativa aí dentro da campanha. Porque, por exemplo, assim, a Barbie, né? Enfim, que fez toda aquela preocupação de criar umas bonecas com celulite, com estria, mais cheinha, não sei o quê.
mas vem muito antes da boneca também, os desenhos, os livros, tudo, né? Que a criança desde cedo vê desenho e vê essas princesas, vê esse estereótipo, né? Dessas meninas, dessas historinhas. Então, eu acho que realmente a gente parece, né? Tem um caminho ainda a percorrer, algumas coisas estão acontecendo, mas por isso que a gente também queria conversar contigo, porque esse teu ponto de vista e essa tua informação, todas essas narrativas, como é que surgiram esses padrões, eu acho que embasa para nós também e traz também a gente uma lucidez, né, de que essa busca constante por algo que às vezes nem existe, é photoshopado, né? Exato, a gente nem entrou no mérito do Photoshop nem ainda. entramos. Nossa, tem toda a razão, meu, puta merda. Então, eu fico muito feliz de poder ouvir, né? E a gente vai compartilhar isso lá na escola. Eu acho bem bom também. E você tem toda a razão. É um processo contínuo, é um processo longo e é um processo que tem que ser feito em toda parte. Porque é isso. É desde do caderninho, do brinquedinho, né? Que repete essa imagem da menina magrinha. Olha só. Da jovem adulta, né? Que é magrinha, que é pequenininha, é tão pequenininha que a gente chama de menina, né? A gente se chama de menina entre nós. Sim. As minhas meninas, uma mulher de 40 anos chama de menina. Você tá louca? Não é, somos mulheres, somos adultas, né? Então, a gente vai vendo isso em todas as instâncias da vida da mulher. Nós somos... Por isso que quando a gente fala em gênero, e de novo, né, desmistificando gênero, o curso online que tá na Ecole Brasil, é justamente essa abordagem que a gente toma, que é tentar entender como que gênero, como ordem social, serve de baliza para nossa existência. Né? Quando você cresce vendo imagens constantes que se repetem, né? Que na verdade é uma imagem, ela só toma formas assim, levemente diferentes de uma princesa para outra, de uma modelo para outra, de uma capa de revista para outra, de uma atriz principal para outra. Mas é sempre a mina branca, magrinha, pequenininha, geralmente loira, né? Com o peitinho empinado, com a bundinha empinada, ela não tem um defeito corporal e ela é um doce, ela é meiga, ela é toda fofa, né? A gente é bombardeado com isso o tempo inteiro, então esse trabalho ele é constante porque ele é em todos os lugares, desde a menina de 3 anos que vai comprar o caderno para ir pra escola pela primeira vez e vai estar lá na capa do caderno a cinturinha da princesa da Disney, até a senhora de 60 anos que não se vê em lugar nenhum nos desfiles de moda. Exato. Mesmo embora seja... as mulheres de 40 a 60 anos são um grande mercado, são, na verdade, grandes decisoras de compra. Existem pesquisas que dizem que as mulheres decidem até... eu não me lembro da última estatística, mas... era para cima de 80% das decisões de compra do mundo são tomadas por mulheres. Ou seja, a gente está falando de decision makers, né? De pessoas que têm poder de decisão. E essas mulheres de 40, 60 anos estão no auge da sua vida profissional, maduras, independentes. Onde que a gente vê essas mulheres nas revistas? A gente está vendo cada vez mais? Sim. Que bom, que assim seja, porque a gente não pode ficar constantemente sendo lembrado de uma narrativa específica que é uma princesinha desse tamanho, uma menina que fica esperando o querido príncipe encantado vir resgatá-la de algum lugar, ou a bela recatada do lar, ou a modelo que fica de boca fechada, né? Nada contra modelo, nada contra a princesa, nada contra ser bela, nada contra ser recatada e muito menos contra ser do lar. Muito antes, pelo contrário. Todo o respeito ao trabalho não remunerado que historicamente as mulheres fazem, né, dentro da seara doméstica. Então, a minha questão não é com estas mulheres. Isso é muito importante, eu acho, da gente dimensionar. A minha questão é com as narrativas de controle que fazem com que todas nós sejamos completamente neuróticas com coisas que nem precisavam nos causar nenhum tipo de aflição, que é nós mesmas, o nosso próprio corpo, que eu costumo dizer, a gente não tem um corpo, a gente é o corpo, né? Eu não tô falando de você de um holograma levantando o meu braço em outro lugar, é exatamente aqui que eu estou. É uma dádiva, como que a gente... É terrível que a gente cresça odiando o espaço que a gente habita na Terra, né? Então, desde muito pequenininha a gente tem que tomar esse cuidado. Existe uma série de produções, né? Existem, por exemplo, os livros, os cursos anti-princesa, que eu também não sou muito fã, porque também não quero ser contra as pobres das princesas. Deixa as princesas em paz, pô, sabe? Deixa as meninas gostar de princesa. Eu não gosto de nada que seja controlador, né? Mas existem, por exemplo, livros que têm sido vendidos que contam histórias de outras mulheres, como Ada Lovelace, como Frida Kahlo, mulheres efetivamente pioneiras nas artes, na ciência, na computação, que é o caso da Ada Lovelace, né, Mary Curie, e tantas outras mulheres
que efetivamente contribuíram com o progresso da humanidade, que são sistematicamente apagadas. Então, bastante do nosso trabalho também é buscar, que foi o que eu tentei responder antes na resposta na questão do jornalismo. Bastante do nosso trabalho é buscar essas outras narrativas, é promover essas outras narrativas. É o que eu tento fazer com a Casa da Mãe Joana, né? Ao invés de publicar o mais do mesmo, vamos fazer dieta e como prender o seu homem, a gente tava falando, pra que eu vou fazer dieta? Por que a minha baliza tem que ser estar ou não com um homem? Por que eu só me sinto completa se eu estou ou não no relacionamento? A gente vai entender isso vendo os padrões. Como é que você vai achar que a sua vida é completa se a sua infância inteira te disseram que você tinha que esperar por um príncipe encantado? A gente tem que desfazer essas narrativas. E alguns filmes já estão fazendo isso muito bem, né? A Fiona do Shrek, por exemplo, que começa como justamente essa princesa, spoiler pra quem nunca viu Shrek, a Fiona escolhe permanecer com o visual de ogro. Ela, né, por causa de um feitiço, ela se transforma num ogro muito parecido com o Shrek e ela elege permanecer naquele estado que está fora dos padrões. A Fiona foi uma das primeiras princesas que quebrou esse paradigma, né? Continua sendo uma princesa, continua com um final feliz com o seu namorado, mas também aqui ninguém é contra o amor, muito antes pelo contrário, vamos lá todo mundo se amar. Porém, é muito interessante que não é ela se salva do castelo sozinha, fica amiga do dragão, efetivamente, o dragão depois casa com o Donkey, né, que é o amigo do Shrek, eles viram dois casais amigos, ela efetivamente se salva do dragão, fica amiga do dragão, transforma a aparência em algo repugnante, que é a aparência do ogro, e escolhe ficar daquela maneira. Então, essas são as histórias que a gente tem que buscar contar. Essas são as histórias que a gente tem que divulgar. Para romper esses padrões, a gente tem que entender qual é o padrão. Vendo o padrão, manda o padrão embora. Isso não significa bater na modelo, bater na princesa, bater na menina que gosta disso. Só significa dizer, olha, outra narrativa é possível. Outras narrativas são possíveis, né? Em busca da sua liberdade, da sua autonomia.